Bem-vindos à nova rúbrica da Associação Portuguesa de Direito Desportivo. Inauguramos hoje mais um espaço de comunicação desta associação e contaremos com a presença de Rui Alexandre Jesus e de José Miguel Sampaio Enora. Em ano de Europeu de Futebol e de Jogos Olímpicos, muitos são os temas que se levantam em torno do sistema desportivo, nomeadamente a questão da obrigatoriedade da cedência dos jogadores à seleção nacional, em contraponto com os Jogos Olímpicos. E é precisamente em torno desta questão da obrigatoriedade da cedência que eu gostaria de perguntar ao José Miguel. Olá, José Miguel. Olá. Seja bem-vindo. Qual a sua opinião em relação a esta questão da obrigatoriedade da cedência, se possível fazendo um contraponto com o das seleções nacionais e os Jogos Olímpicos? No que toca a esta questão das cedências dos jogadores para as seleções nacionais, a questão que se coloca, e o documento norteador disso, é o anexo 1 do Regulamento de Transferência e Estatuto do Jogador da FIFA. Esse anexo 1 fixa, a grosso modo, os períodos de cedência, quando é que têm que ser cedidos e um bocado os aspectos formais desta questão. A FIFA, como é dito no diploma, a FIFA estabelece um calendário que vem em ofício circular para os próximos 4 a 8 anos. Por exemplo, nesta época desportiva, que se iniciou a 1 de julho, nós vamos ter uma data chamada data FIFA, que são as datas em que é obrigatória a libertação dos jogadores. Começa já em setembro, e depois há aquela questão do 15 de agosto, que se discutia nos últimos anos, em que normalmente há amigáveis. Temos a data de setembro, e nesses períodos, que normalmente são 10 dias, a próxima data de libertação dos jogadores obrigatória começa a 28 de setembro e estende-se por 10 dias. Nesses 10 dias só pode haver 2 jogos, um oficial e um amigável, não podem realizar mais de 2 jogos. Nesse período, os clubes são obrigados a ceder obrigatoriamente os seus jogadores, a não ser que a Seleção Nacional permita que os jogadores atrasem um dia ou outro. Por exemplo, imaginemos um jogo que é à segunda-feira, que é a primeira data de libertação oficial do jogador, o clube pode pedir à Seleção que prescinda, assim, posso libertar os jogadores só na segunda-feira à noite, isso pode acontecer. Agora, os clubes, as seleções não estão obrigadas a fazê-lo, apenas têm que dizer, e pode-se colocar até aqui uma questão disciplinar, que é, o jogador é utilizado por um clube, mas ele estava obrigado a cedê-lo à seleção. Pode-se colocar a questão aqui, e coloca-se certamente, se o clube, contra quem esse clube que não cedeu aos jogadores reclamar junto da Federação, pode-se colocar aqui a questão da utilização irregular do jogador, que dá a chamada derrota por 3-0. E esse é um exemplo. Depois há aqui outras questões que também são fixadas nesse diploma, e para terminar a questão das datas, que é a FIFA também define os períodos em que os jogadores têm que regressar aos clubes. Se for países, por exemplo, Portugal tem um jogo na Áustria, é dentro da mesma confederação, a UEFA, por isso os jogadores têm 24 horas entre o final do jogo e o passagem das 24 horas para se apresentarem no clube. Se for numa confederação diferente, têm 48 horas. Isso também é uma questão fraturante nesta história das libertações. Outra questão que essa é de facto a questão com mais celeuma, porquê? Que é a questão das lesões. E essa questão das lesões é uma questão que tem levantado aqui uma série de questões. É óbvio que os clubes só veem o que os preocupa. É óbvio que as seleções potenciam os jogadores, potenciam o valor das transferências, claro, tudo ou isso. Seja, a nível dos prós da cedência que existem certamente. E depois o José Miguel agora está, portanto, a abordar a questão dos contras. Em relação a essa questão das lesões que falou, seria importante também aqui referir que a FIFA, recentemente, e já abarcou o anterior Mundial, no Brasil, criou um programa de proteção de seguros para os atletas que se lesionam ao serviço das seleções nacionais e, portanto, visa ressarcir os clubes dessas mesmas perdas financeiras que possam advir de uma lesão neste âmbito. E há o chamado caso Nuno Valente em Portugal, que é neste âmbito, é uma questão exatamente como essa que você acabou de falar. Exatamente. Portanto, estas medidas que a FIFA tem vindo a tomar, tanto ao nível da parte dos seguros e, portanto, acautelando a questão das lesões, que era um tema que preocupava bastante os clubes, como também a questão da compensação financeira, que anteriormente havia uma ausência de compensação, e agora a UEFA, neste europeu em concreto, criou uma reserva de 150 milhões de euros para ressarcir os clubes desta cedência. Portanto, são tudo medidas, em seu entender, questiono, que venham, portanto, tornar esta cedência, esta obrigatoriedade, munida de um mecanismo de solidariedade, portanto, não cego e mais equitativo. É caso para dizer que já não há desculpas. Relativamente à questão que falou dos Jogos Olímpicos também. A questão dos Jogos Olímpicos é uma questão diferente. E eu, quanto a mim, no que toca ao futebol profissional,
empobrece um pouco o espetáculo, porque é óbvio que todos os portugueses, e eu não sou exceção, gostávamos de ter uma seleção forte, que, nomeadamente esta seleção que está nos Jogos Olímpicos, tinha um percurso notável, só com vitórias. Agora, é preciso também ver que quem criou o problema não foram os clubes. Os clubes estão apenas a usar a prerrogativa que foi criada nos últimos anos. Porquê é que esta história do anexo 1 do Regulamento de Estatuto de Transferência do Jogador não se aplica a esta situação? É dito no número 2 deste anexo 1 que os jogadores que os clubes têm que libertar obrigatoriamente jogadores para as seleções nacionais nas datas que constem do calendário oficial da FIFA. Este calendário, como eu disse, é fixado por 4 a 8 anos e apenas ficam em aberto as datas relativas aos campeonatos do mundo, aos campeonatos da Europa ou das confederações, e a chamada Taça das Confederações. E ficou desde logo de fora a questão dos Jogos Olímpicos. É certo que, como há bocado vinhamos a falar os dois, a Ana disse bem, a questão havia ali um poder discricionário do Comitê Executivo da FIFA, no sentido de poder vincular os clubes também, através de uma deliberação. Exatamente, uma deliberação desse comitê, a permitir que os jogadores fossem obrigatoriamente cedidos. O que é certo é que, neste momento, com o aparecimento da última circular nesta matéria, penso que é 3518... 1356. Eu vou com os números. Esse poder discricionário desapareceu e então os Jogos Olímpicos não constam deste mapa oficial da FIFA. O clube não é obrigado a ceder seu atleta para exatamente, não é obrigatório, é um poder discricionário. Eu acho que todos os clubes devem ceder. Eu tive conhecimento direto de uma situação em que fui da opinião que se deveria ceder, mas discordo, compreendo os argumentos. É uma época desportiva, há outras ambições e os clubes estão a fazer apenas, no fundo, a usar as prerrogativas que têm direito. No que toca à questão estava a falar da questão dos Jogos Olímpicos, eu acho importante dizer aqui, nesta matéria há 3 acórdãos do Tribunal Arbitral do Desporto de Lausanne, a pedidos do Barcelona, do Borussia de Mönchengladbach, penso eu, e do Schalke 04, que deram completa razão aos clubes no sentido de não são obrigados a ceder. Agora agora pondo um bocadinho de moral à questão, que eu acho que é importante juntar uma coisa à outra. Quando, neste momento, dizer isto prejudica o calendário desportivo normal de decorrência normal de custo das competições. Quando vamos ter um Mundial do Qatar, que se vai realizar entre novembro e dezembro de 2022, ou de 2022, penso que sim, eu acho horrível que se venha a discutir a falta de oportunidade do torneio olímpico, quando, no fundo, vamos ter que lidar com uma situação igual e os clubes nada podem fazer. E é isso que eu acho que era importante. E, portanto, o facto de, em Portugal, em mais de 30 pré-convocatórias por parte da seleção olímpica, apenas 11 terem sido acedidas, a seu ver... Completamente de acordo. Porque acho que todos nós queremos ver. Agora, é assim, não estou a criticar os clubes, porque os clubes estão a fazer apenas, a usar as prerrogativas, é assim, se houvesse essa obrigatoriedade de ceder os jogadores, é uma questão. Agora, eu acho que isto só pode ser resolvido de uma forma. É o Comitê Olímpico Internacional e a FIFA juntarem-se e decidirem isto. Até porque, como disse a Ana, há uma série de prerrogativas que não havia há uns anos, que no fundo, além da valorização dos direitos de transferência do jogador... Todos os riscos associados e que anteriormente, como foi, por exemplo, vejamos aqui um caso de um Robben, um caso do Michael Owen, que, portanto, teve impactos significativos ao nível dos clubes e, portanto, deixava-os com algumas reticências no caso da cedência. Portanto, agora, com todos estes mecanismos, seria um caso de ponderar, portanto... a cedência dos jogadores para os Jogos Olímpicos ter o mesmo regime das seleções nacionais. Sem dúvida nenhuma. Muito bem, muito obrigada, José Miguel. Na primeira parte deste programa estivemos a analisar todas as questões que se levantam em torno das convocatórias para as seleções nacionais e os Jogos Olímpicos numa tónica da representação nacional. Mas nem só de convocatórias vivem as representações nacionais e há também outras questões relativas à elegibilidade que se levantam em torno desta temática. E é precisamente esta questão que eu gostaria que o Rui comentasse. Olá, Rui, seja bem-vindo. Ou seja, portanto, isto que acabei de referir, portanto, a elegibilidade de um atleta para representar a sua seleção nacional, quer seja a nível olímpico ou não. E, portanto, que me comentasses de uma forma geral todas as questões que gravitam em torno deste tema. Faz bem colocar essa questão, obrigado, até porque cada vez mais é importante a própria realidade política e social. Começa logo pela Europa, não é? Cada vez mais questiona a questão da nacionalidade.
e o que é ser europeu e toda a livre circulação dos trabalhadores. Há uma série de questões que voltam a estar na ordem do dia e na questão olímpica também está na ordem do dia. Porquê? Embora extraordinariamente não seja muito debatida. Mas eu penso que era muito interessante começar a equacionar se a nacionalidade para efeitos desportivos deve ou não corresponder à nacionalidade administrativa política. Claro. Portanto. Porquê? Porque o que se passa é o seguinte, se calhar muitos espectadores não têm a noção, mas é um debate que também é muito opinativo, humano quase, de cada um de nós, das nossas próprias convicções pessoais. Se nós achamos bem, ou estamos à vontade com isso, com o facto, por exemplo, de um atleta, nos Jogos Olímpicos, poder representar um país e nos Jogos Olímpicos seguintes ter a possibilidade de representar outro país. Isto é possível, isto acontece. A questão é que, na minha opinião, era muito interessante debater, é se isto faz sentido ou não, e se é aceitável ou não. Porquê? Porque, na primeira parte, o nosso convidado falou no Mundial do Qatar, de 2022, e o que é que se está a passar? Está a passar que, como com o Qatar já se passou no handball, aqui há algum tempo levantou-se muito essa questão, porque o Qatar organizou um campeonato mundial de handball, no qual criou, digamos assim, quase uma equipa representativa do seu país. E o que está a passar agora é que, no caso da FIFA, entre outros critérios, mas o principal a nível de tempo de elegibilidade de um jogador para representar uma seleção nacional são de 5 anos, num país. O que é que o Qatar está a fazer? Legitimamente. Portanto, está a fazer isto dentro das regras. Aliás, o nosso convidado mencionou isso primeiro também. Estamos a falar, aqui a questão não é se alguém está a violar as regras. Não, é se as regras que estão estabelecidas estão bem feitas, fazem sentido se manter como estão. Esse é que deve ser o debate. Portanto, na opinião do Rui, estão ou não a fazer sentido? A minha opinião é que deveriam... Mas isso é uma opinião pessoal, lá está, tem a ver com cada um. Para mim, nós tivemos neste Campeonato Europeu de Futebol uma grande manifestação de todos nós em Portugal de identidade nacional. E de orgulho nos atletas que representam os 11 milhões, que até eram mais, mas que representam um país. Aqui a questão está, o que é isso de identidade nacional? Não é? E termos casos como, por exemplo, o Diego Costa, em Espanha, um jogador brasileiro, que, segundo inclusive as regras da FIFA, podia ter representado a seleção do Brasil, desde que não fosse... As regras da FIFA permitem isto. Permitem que, desde que um jogador não represente a seleção nacional do seu próprio país, do seu país original, do seu país de nascimento, desde que não o represente em competições oficiais, imaginemos, o Diego Costa é um exemplo como qualquer outro. Eu estou aqui a dar um exemplo ilustrativo. Podia ser outro jogador, mas este é um exemplo mediático, digamos assim. Podia ter alinhado pela seleção do Brasil em jogos particulares, em jogos amistosos, como estou a utilizar a expressão brasileira, e depois vir a representar a seleção espanhola. Nada o impede. Isto faz sentido? Isto é criar identidades nacionais e criar representatividade de uma seleção nacional, qualquer que ela seja. E temos aqui outros temas que vão ficarem abertos para voltarmos a falar. Temos atletas, por exemplo, em Inglaterra, há um atleta no ténis que, em representação olímpica, vai representar a Moldávia. E representou a Inglaterra. Porquê? Porque teve uma formação financiada na Moldávia durante 5 anos e agora, administrativamente e politicamente, é um cidadão moldavo também e vai para os Jogos Olímpicos quando foi um atleta que já vestiu a camisola e que já representou o país. E é britânico. Britânico de nascimento, de maior parte de vida. Não é? Ora, isto é aquele conceito de somos todos um no mundo, ou seja, se dilui e é isso que era interessante. Podemos estar aqui presentes, Rui, perante uma questão de identidade versus mercantilização destas seleções nacionais. Quase. E, portanto, estávamos aqui a falar antes, e isso é um ponto ótimo de usar, estávamos aqui a falar antes que na questão do futebol dividimos, ou seja, não há há uma mercantilização quase ao contrário, porque se defende o profissionalismo e, portanto, percebe-se a separação com o não profissionalismo, com o olimpismo, com a representação olímpica e nacional, e não se impõe isso aos clubes, porque há um trabalho dos jogadores, é a profissão deles, e não se põe isso em causa. Mas, por outro lado, através da profissão, isso é a questão mesmo europeia também, não é? A questão da nacionalidade europeia, da livre circulação dos trabalhadores e da possibilidade de se trabalhar depois num país durante uns tempos e, de repente, adquirir-se a nacionalidade
e penso que é um momento muito interessante de começar a repensar outra vez esse que este sistema. tema serviria de pano de fundo para um outro programa e teremos E a oportunidade, ficará em aberto certamente, de o discutir. voltar a discutir. Rui, muito obrigada pela presença e até ao próximo programa.